forno, hein? Entendimento recente. Abraço, meus amiguinhos, e eu espero que você não saia daí. Eu encerro esse primeiro bloco e nós ingressaremos agora nas perguntas feitas pelos acadêmicos. Não sai daí, meu caro. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar agora o nosso segundo bloco do programa de hoje. O segundo bloco é Pergunte ao Professor. Nesse segundo bloco, os acadêmicos e estudantes irão formular perguntas relacionadas ao tema do dia. Você também pode participar deste segundo bloco. Basta nos enviar uma pergunta por meio do e-mail provafinal@lfg.com.br. Repetindo, provafinal@lfg.com.br. Tudo bem aí? Amiguinhos, vamos responder a primeira pergunta. Vem comigo, olha só. Professor, qual a diferença de expulsão e deportação? Meu prezado, pergunta interessante. Olha só, a deportação, ela é operacionalizada pela Polícia Federal. O estrangeiro irregular, e essa é a principal diferença, o estrangeiro irregular, aquele que não tem visto, o visto venceu, aquele que ingressou em nosso território, desrespeitando as normas brasileiras. Ele não foi autorizado para vir no território brasileiro. Ou se ele foi, o prazo dele aqui dentro já venceu. Ele recebeu o visto de turista e está aqui trabalhando. Esse estrangeiro irregular, ele vai ser deportado. E a deportação, ela é operacionalizada pela Polícia Federal. Quando eu falo em deportação, eu não posso esquecer do Instituto da Deportação de Fato. Não chega nem a ser um instituto, né? Nós temos a deportação de fato. O que é deportação de fato? Imagina lá a fronteira, a famosa fronteira entre Estados Unidos e México, em que os mexicanos diariamente se lançam à sorte, perdem muitas vezes familiares, em uma aventura desumana, buscando uma vida mais digna e melhor. O sonho americano, o sonho do capitalismo selvagem. Muitos mexicanos diariamente tentam cruzar as fronteiras lá dos Estados Unidos, muitos torram por causa do calor, desculpa utilizar essa expressão, mas literalmente morrem por desidratação, calor excessivo, ficam abandonados, a Deus dará. Imagina essa fronteira. Quando um mexicano tenta cruzar, ultrapassar a fronteira Estados Unidos e México, e ele é imediatamente repelido pelas autoridades americanas, o cara está lá, fronteira México e Estados Unidos, o cara está cruzando a fronteira, aí vem as autoridades americanas, sempre muito gentis, né, e dóceis, chegam e dizem: ô mexicano, volta, aqui você não entra, você não tem documento, você está irregular. Isso é uma deportação de fato. É feita na hora, é feita no momento. Um uruguaio tenta entrar aqui no território brasileiro, ou qualquer outro estrangeiro. Tenta entrar no território brasileiro sem autorização, não tem nenhum documento, não tem visto, não tem nada. Volta, aqui tu não entra. Ele é deportado de fato, no momento. Isso é deportação de fato. Eu expliquei isso apenas para enriquecer o teu estudo. Mas a deportação de fato, ela pressupõe um estrangeiro irregular. Agora, a expulsão, ela pressupõe um estrangeiro regular, que está aqui no Brasil de forma regular. Ele é expulso mediante decreto do presidente da República por questões de conveniência e oportunidade. O presidente expulsa mediante decreto por questões de conveniência e oportunidade. O estrangeiro expulso, ele está regular aqui no Brasil, meus amigos. Regular. Lembra do caso que eu falei no começo do programa, no primeiro bloco? Por isso que é importante nós assistirmos a todo o programa, porque os blocos estão conectados, e muito conectados. Lembra que no começo do primeiro bloco, você que está nos assistindo, eu falei na expulsão do jornalista norte-americano do New York Times? Há alguns anos, fato muito recente,
um jornalista do New York Times, ele escreveu, e como é que eu vou afirmar isso, para não ter ofensas pessoais. Mas esse jornalista, ele indicou que o nosso chefe de Estado, nosso atual presidente da República, gostava de beber alguns líquidos alcoólicos. O jornalista do New York Times, ele deu a entender que o nosso presidente é alcoólatra. E isso ofendeu muito o presidente da República. O presidente da República, mediante decreto, expulsou o jornalista. E expulsou de uma forma arbitrária e ilegal. Esse estrangeiro, jornalista do New York Times, não deveria ter sido expulso, não. Foi um abuso do ato discricionário do presidente da República. Ele não violou a ordem, ele não contrariou os interesses nacionais, não. Ele ofendeu pessoalmente o presidente. O presidente deveria, sim, processar o jornalista do New York Times, não expulsá-lo. E olha, o jornalista do New York Times, ele estava regular aqui no Brasil. Então ele não poderia ser deportado. Ele não praticou nenhum crime, nenhum país estava solicitando a extradição dele. Então ele não pode ser extraditado e não pode ser deportado. Sobrou mesmo o Instituto da Expulsão, que dá bastante liberdade ao presidente da República. Ele, mediante decreto, expulsou o jornalista do New York Times. Só que o jornalista do New York Times, teoricamente, havia se retratado, voltado atrás, se desculpado. Aí o presidente da República revogou o decreto de expulsão. Vejam, na expulsão do jornalista do New York Times, o presidente revogou o decreto de expulsão. Na verdade, perceberam depois que fizeram algo errado, não era correto aquela expulsão, e resolveram revogar. Utilizaram a desculpa de que o jornalista tinha se retratado. Se retratou nada. É que perceberam o erro jurídico que cometeram, que foi expulsar um estrangeiro que não estava atentando contra os interesses nacionais. Ele apenas ofendeu a pessoa do presidente. Deveria, sim, ser réu em um processo de indenização. Ok? Vamos a mais uma pergunta. Vamos lá. Qual é o entendimento do STF sobre a possibilidade de expulsão do estrangeiro casado? Bem, meu caro, esse tema até a gente já tratou na primeira parte, eu apenas ressalto e destaco, vou frisar com vocês, que estrangeiro casado com brasileira aqui no Brasil, estrangeiro com união estável com brasileira aqui no Brasil, e isso serve para a mulher também, tá? Não é somente para o homem, é para qualquer estrangeiro, independentemente do sexo. O estrangeiro casado com brasileira aqui no Brasil, com união estável aqui no Brasil, ou que tenha um filho brasileiro que dependa de sua economia, uma dessas três hipóteses, impede a expulsão. Não pode ser expulso, que é o que a gente está trabalhando hoje. Não pode ser expulso. Salvo se o fato, se o casamento, se a união estável são posteriores à expulsão. São posteriores ao fato da expulsão. Tem que ser fato anterior, o casamento tem que ser antes. Se é depois do fato que gerou a expulsão, aí o casamento não vai impedir que esse estrangeiro seja expulso. Tudo bem? Esses entendimentos você vai conseguir obter na jurisprudência do STF, lendo as súmulas número 1 e 420 do STF e lendo o Estatuto do Estrangeiro. Aí você consegue responder e concluir o que eu acabei de expor para você. Tudo bem? Mais uma perguntinha, vamos lá? Professor Diego, casamento após a expulsão pode obstar a saída compulsória do estrangeiro de nosso país? Bem, essa pergunta já foi até respondida, eu não vou me alongar, pessoal. O casamento posterior é um fato posterior, é proposital, com o objetivo apenas de obstar a expulsão. Não dá certo. Se é posterior, não dá certo e não impede a expulsão.